Pega a visão do canal do Guerreiro. Nesse devocional, eu quero fazer um comparativo entre uma liderança corporativista e uma liderança ministerial, baseado numa das passagens mais maravilhosas da Bíblia Sagrada, em que Jesus simplesmente dá uma das maiores aulas, pouco antes da sua despedida, para as nossas vidas. O tema dessa passagem eu vou colocar: o seu presente está forjando o seu futuro. É a passagem do lava-pés, que se encontra em João, do versículo 1 ao versículo 17. Eu vou destacar alguns pontos dessa passagem, mas vou lembrar vocês do que se trata, né? Então, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, o havendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim, né? Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, era a despedida dele, né? Aí começa algo maravilhoso, começa uma lição de liderança, e eu vou fazer um comparativo de uma liderança corporativista e uma liderança ministerial. Jesus, ele tira o manto dele, enrola uma toalha em volta do corpo e começa a lavar os pés dos discípulos. Deixa uma mensagem tremenda para o meu coração e para o teu coração, né? Então nós vemos que... E ele deixa, eu quero dar uma ênfase no versículo 7, João 13, 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois entenderás. E hoje a gente entende a grande mensagem que Jesus deixou para nós, né? Aquilo que nós temos vivido no presente é necessário para forjar o nosso futuro. O que você passa hoje no presente é uma preparação para o teu futuro, para aquilo que ainda vai vir, mas você está sendo preparado. Se o teu presente estiver sendo contraditório aos princípios do propósito de Deus, você vai ter problema lá na frente. Mas se você alinhar com aquilo que Deus tem a realizar através da tua vida, em você e através de você, você vai ter uma vida mais tranquila, no sentido de paz nas realizações. Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, às vezes Deus não faz cessar o vento forte, mas te afirma os pés na rocha. Nem sempre a tempestade vai parar, né? Às vezes Ele não nos tira do deserto, mas te fortalece no deserto, na caminhada. Nós vemos Moisés, ele foi fortalecido no deserto, né? 40 anos como príncipe do Egito, 40 anos sendo forjado no deserto e 40 anos libertando o povo. Então, Jesus tem umas maneiras diferentes. Mas antes de lançar essa pérola no teu coração, eu quero mostrar algumas práticas, alguns entendimentos, né? Então, em João 13,4, levantou-se da ceia, tirou o manto e tomando uma toalha cingiu. Ele tirou o manto, era uma capa que teve até, se você for ver mais para frente, era algo de valor, porque teve até uma disputa sobre esse manto de Jesus. Então não era algo que tinha uma representatividade de uma certa autoridade, de um certo poder aquisitivo. Então nós vemos que neste episódio, o maior recado de Jesus nesse episódio é para uma liderança eficaz em todos os aspectos da vida. Quer ser um bom líder? Aprenda a tirar o manto. O que é tirar o manto? É a soberba do coração, é aquilo que te vem como teu cargo, como algo soberano, né? Então, e se revista com a toalha. O que é a toalha? É um sinal de humildade, né? Às vezes as pessoas chegam com... Eu vejo, pela graça de Deus, eu tenho contato com pessoas de alto poder aquisitivo, tenho contato com um morador de rua e olho-os todos com os mesmos olhos. A única coisa que eu vejo é a diferença que cada um faz na vida dele. E eu vejo que às vezes tem pessoas que estão no alto escalão, mas ela está envolvida com a toalha, e outros que estão bem abaixo e querem ficar com o manto. Então tira a soberba do coração, se revista com o manto da humildade. Então eu poderia parar por aqui, porque como conheço parte das pessoas que acompanham o meu canal, eu sei que a mensagem já foi dada, mas eu quero ir um pouquinho mais além nesse devocional. Deixa eu ver aqui. E mais alguns minutinhos eu vou estar fechando isso aqui, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus já falou algo no teu coração.
Mas eu quero fazer um rápido exemplo de uma liderança corporativa e uma liderança ministerial. A liderança corporativa, diante do manto e da toalha, tem reações diferentes, né? Então, pessoas chegam em uma empresa cheias de conhecimentos teóricos, achando que sabe mais que todo mundo. Ela chega com o manto da soberba. Cursei ali, vim daqui, tive essa experiência. E não querem se revestir com a toalha da humildade. Isso é o mundo corporativo. E não adianta querer ir de encontro com isso, não, que vai muito difícil. A menos que tenha um conceito judaico-cristão dentro da empresa, vai ser sempre assim. Então, na real, não espere uma transformação de mudança nesse comportamento. Isso é o mundo, né, corporativo. Gerindo resultados, essa pessoa que chega com o manto da soberba e não se reveste da toalha da humildade, a empresa também não vai, se der lucro para a empresa, não vai ter aquela humildade. Tem aquela pessoa ali, está há anos com a empresa, aquele amor fraternal que existe. No mundo corporativo isso não existe, a pessoa vai ser cortada, não quer saber o que vai acontecer com ela. Quantas pessoas a gente atende que tinha um alto cargo, veio alguém com o manto da soberba, cortou ela assim, ó, porque a empresa quer, ela trabalha. A empresa não é filantrópica, a empresa tem que gerar recursos, é a maneira que ela tem de sobreviver, não é mista, não é errado, não tem a sensibilidade cristã. Eu até bato nessa tecla porque às vezes eu tento introduzir em alguns locais que eu trabalho um pouco com um senso mais de justiça, mas não dá certo não, o negócio é dinheiro. Paciência, porque também como é que vai pagar as contas, os compromissos, enfim. E o ministerial? Tem líder que também chega com o manto da soberba, né? Então tem alguns líderes que assumem, eu estou falando sobre igreja, assume uma igreja e não busca a história familiar e pessoal da congregação, faz mudanças que abalam a coluna da igreja, não tira o manto da soberba, ele chega, sabe, arrebentando. O nosso bispo, eu estou falando, pelos ensinamentos que eu recebo, que o bispo Samuel Ferreira é totalmente contra esse tipo de coisa. Totalmente contra, mas tem líderes que agem dessa forma. Ele arrebenta com várias famílias e não tira o manto da soberba. Ele não se envolve com a toalha da humildade. E se torna presa fácil de membros bajuladores, porque o soberbo, ele é engodado com a soberba. E aí entra um negócio muito interessante, porque tem membros bajuladores que eles aplicam a liderança 360 graus. Se você tem alguma dúvida, leia o livro do John Maxwell, Líder 360. O que acontece? O líder bajulador, ele manipula, prende o que se acha líder e começa a liderar através da liderança daquele que se acha líder. Só que tem um problema, no mundo corporativo isso funciona. O pessoal vai embora, dá lucro para a empresa, tal, mas no mundo ministerial não funciona, né? No corporativo, os números frios podem até acontecer o resultado esperado. Lucros maiores, a pessoa vem nova, muda e realmente acontece alguma coisa. Mas no ministerial, que não é o padrão daquilo que Jesus deixou de humildade, de lavar os pés, de se curvar, não funciona se não aplicar dessa forma. Se não tirar o manto da soberba e se revestir com o manto com a toalha da humildade, não vai. Por quê? Muitas famílias entristecidas começam a sair da igreja, né? O líder acaba voltando para a olaria, Deus quebra ele para fazer um vaso novo, e entra a resposta de Pedro, né, que Jesus deu para ele. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois entenderás. Então, você é um líder corporativo, tenta ser mediano e não ser tão radical que você tem conceitos judaicos cristãos no teu coração. E você, líder ministerial, que quer implantar o corporativismo na igreja, sai fora, cara, isso não funciona. A igreja é de Cristo, não é empresa. Entendeu? Eu me lembro, para me finalizar, eu tinha um trabalho com moradores de rua no centro de São Paulo, chamava Gere Amor, que a Libânia fazia junto comigo. E eu estava muito cansado um dia, porque a gente via aqueles moradores de rua, tudo belezinha, dava roupa, comidinha, preparava tudo. Chegava no outro final de semana, eles estavam todos bagunçados, tudo jogado. Eu olhava aquilo e falei, mas não é possível, né? Não compreendia. E um dos dias eu estava muito triste, eu peguei uma harpa, aquelas pessoas caídas no chão, a gente tinha dado comida naquele estado. Eu peguei uma harpa, falei assim, eu não estou aguentando mais, o que é isso, Senhor? Por que essas pessoas ficam assim? Aí, para mim amolecer o meu coração, eu comecei a louvar o hino da harpa.
E quando eu comecei a louvar o hino da harpa, muitos daqueles que estavam caídos, eles começaram a louvar junto comigo. Eu olhei aquilo e perguntei, Senhor, o que está acontecendo? E o Espírito Santo de Deus falou para mim que eles estão daquele jeito, mas a essência de adorador do DNA deles ainda está dentro deles, para mim não desistir. E até hoje eu venho nas pelejas pedindo estratégias para que eu possa cada vez alcançar um número maior. Por quê? O mundo corporativista vê um caído sujando a calçada, ele vai lá e lava a calçada e não quer nem saber para onde aquela vida vai. Mas essa não é a liderança daquele que tira o manto da soberba do coração e reveste com a toalha da humildade. Pega a visão do canal do Guerreiro. Tenha um dia abençoado.